Tudo bom, pessoal? Estou aqui de volta para dar continuidade para vocês da perspectiva cônica. Agora nós vamos falar uma perspectiva com 2 pontos de fuga. Vocês estão lembrados que quando eu falei para vocês perspectiva com um ponto, uma premissa importante era você estar de frente para um plano, né? Você está frontal para um plano, né? E desse plano ele, né, encontraria um ponto de fuga que divergiriam as linhas laterais para esse ponto. Seria mais ou menos como está ali. Vocês estão vendo aquela poltrona amarela, vocês estão de frente para um plano, né? Seja o plano da frente ou o plano de trás, vocês estão olhando, né, paralelo a esse plano, tá? Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou rotacionar ela um pouquinho. Quer dizer, eu tirei o olhar de vocês desse plano frontal, tá? Isso é 2 pontos de fuga. Então, nesse objeto aqui agora, vocês não estão vendo ele mais com ponto de fuga, vocês estão vendo ele com 2 pontos de fuga, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui para tentar entender um pouquinho dessa lógica, que é o mesmo processo, é uma lógica também que tem a ver com a questão espacial, né? Só que, obviamente, agora vocês estão vendo com 2 pontos, tá? Num desenho, você pode ter N objetos com 2 pontos diferentes. Então, para cada ângulo, né, para cada rotação que o objeto tiver diferente, você pode ter 2 pontos diferentes. Então, num desenho, você pode ter N objetos com pontos de fuga diferentes. Né? Quando eu comentei primeiro que você pode ter 3 pontos de fuga, dou um exemplo. São situações muito peculiares. Como o ponto de fuga tem a ver muito com a questão espacial, a questão da distância, a questão tridimensional, um quadrinho, por exemplo, quando você olha uma história em quadrinho em que o super-herói está em cima do prédio refletindo, né? Refletindo sobre a vida, né? Sendo esse lado humano dele refletindo. Aí você vai ter o quê? 3 pontos. Pelo menos você tem um ponto que é aquele ponto que olha lá para baixo, ele está em cima de um prédio, e você tem os 2 pontos que dão as distâncias, né, laterais, né? Essa distância espacial na horizontal e a outra distância que é vertical. Então, normalmente quando você olha assim, você tem o quê? 3 pontos de fuga. Ponto de fuga. Por isso que é muito claro entender que a questão do ponto de fuga tem a ver com a questão que espacial tridimensional. Eu gostaria de pontuar também que não é só o ponto de fuga que ajuda a construir nosso repertório da percepção espacial, né? A luz e sombra, por exemplo, é fundamental para isso também. Então, à medida que a sombra, né, ela muda de local, ela vai caminhando, ela vai tendo, de certa forma, um processo também fundamental no desenho, nos objetos, ela também ajuda a gente a construir basicamente uma ideia do plano, uma ideia onde que ela está e uma ideia espacial desse objeto, do que você quiser construir. Entenderam? Fazer o que um objeto para a gente tentar entender um pouquinho da diferença. Eu já adiantei um pouco aqui. Em 2 pontos você também tem uma linha do horizonte ou uma linha do observador, tá? E a mesma coisa, a linha do observador é a linha que você está enxergando, é o espaço horizontal que você está enxergando, tá? Então vamos fazer assim, eu fiz aqui uma linha, né, com o esquadro, uma linha horizontal, coloquei 2 pontos de fuga, né? Nós vamos trabalhar com 2 pontos, a diferença é que num ponto de fuga você trabalha com um ponto só, aqui eu vou trabalhar com 2 pontos de fuga. Normalmente no processo de desenho, quando a gente vai fazer, você também pode partir do objeto e encontrar o ponto de fuga. Você parte das linhas que formam, desses 2 ângulos que formam, né, diferentes, você encontra e vai encontrar o ponto de fuga. Então você pode fazer um processo contrário, ó, puxo para cá, puxo para o outro lado e encontro esses 2 pontos. A maneira mais comum é essa daí. Para a gente começar a entender, porque muita gente ainda não teve ainda não conhece o ponto de fuga, é melhor começar assim, para ter um entendimento do processo. Mas à medida que você vai pegando mais a prática, você vai fazendo ele de forma direta, você vai puxando a linha e encontrando o ponto de fuga. Tá? Então eu fiz aqui para começar uma linha. Com um ponto, a gente trabalhava o quê? Nossa VG estava no plano. Né? Eu tinha um plano onde eu determinava a VG. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho uma linha, eu tenho uma aresta, né, que basicamente eu vou jogar, tentando representar ela. Obviamente a nossa linha do horizonte ou do observador está acima daquela poltrona, então vou fazer isso aqui, vou jogar para baixo da linha, se nosso olho está aqui, eu estou vendo para baixo, certo? Então joguei mais ou menos uma linha aqui aleatória, tá? Que ela tenta marcar mais ou menos essa linha aqui. Ela tenta representar essa linha aqui de trás, que vai daqui até aqui. Eu vou transformar isso num sólido simples, um cubo, um paralelepípedo, para tentar incluir esse objeto dentro. E vou começar assim. Então joguei a linha aqui. Eu estou jogando ele mais para esse canto para poder o quê? Ele não vai ficar mais ou menos... Ele
eu vou jogar um pouco, fazer ao contrário. Tô sem borracha aqui. Vou jogar mais para cá, tá? Mais levemente para o meio aqui, certo? Então joguei para baixo, que a gente tá olhando esse objeto de cima. Vou marcar aqui a altura dele. Vou esquecer essa linha aqui, eu acho que ela estava muito para a esquerda. E mesmo processo, só que aqui o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses pontos para cá e para lá. Então assim, eu vou tentar, eu ligo para cá. Quando eu ligo para cá, automaticamente eu estou descobrindo esse lado aqui, né, da aresta. Eu tenho essa aresta aqui, o que está desse lado aqui, eu ligo para esse ponto. Na verdade não é para descobrir esse lado, mas para descobrir esse outro lado, o lado contrário, e vice-versa. Eu vou ligar para cá para descobrir esse lado aqui, certo? Não precisaria nem ir até lá a linha, mostrar. Ok, já tenho aqui, ó. Então eu tenho já aqui, né, basicamente duas paredes aqui. Eu vou tentar marcar uma proporção mais ou menos. Ele não é bem quadrado, mas tem parecido. Então vou marcar mais ou menos uma percepção a olho aqui, de proporção, e outra aqui. Sempre linha vertical paralela, linha vertical perpendicular à linha do horizonte, mesma coisa aqui. Ok, bom, já determinei mais ou menos essa distância que tem aqui. Mesma coisa aqui, eu vou ligar, né, assim como liguei esse lado para cá, aqui eu preciso descobrir também esse outro lado. Vamos ligar aqui. Perfeito, encontrei esse lado aqui. Eu preciso fechar esse lado. Como encontrei esse lado aqui ligando para cá, esse outro face aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou ligar também para esse outro ponto de fuga. Vejam só como é matemático, comentei com vocês. Se eu baixar essa linha aqui e ligar para esse outro ponto aqui, a gente vai ver que, ó, ele não está batendo porque eu fiz uma parte mão livre, né? Fui puxando, então não está batendo exato, mas ó, aqui ela está, você sabe que está construindo aqui, ó. Então, bom, eu fiz um sólido simples, né? Construí aqui uma caixa. Então, a partir desses dois pontos, ligando de um lado e para o outro,